A Gen Con é um evento, um dos principais eventos de jogos de mesa do mundo. Ele acontece anualmente em Indianápolis há mais de 50 anos e pela primeira vez ele está acontecendo online porque o evento presencial foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus. E graças a Deus, por conta dessa infelicidade, eles puderam abrir as portas para pessoas que não têm acesso ao evento físico, porque é dispendioso ir até Indianápolis, né? É muito caro para participar das atividades. Né? Não acho que foi bom ter a pandemia, óbvio, não estou falando isso, mas teve essa consequência que permitiu com que os brasileiros tivessem acesso a uma das maiores convenções de jogos de mesa do mundo. Também queria dizer que é importante para o mercado brasileiro como um todo esse evento, porque nós estamos conseguindo mostrar para o público internacional a força, a pujança do mercado brasileiro. Mostrar não apenas que nós temos jogos aqui, nós temos jogadores, mas nós temos cabeças pensantes. Nós temos temas durante essa Gen Con online em português, que fala sobre diversidade, que fala sobre representatividade, dá espaço para o pessoal que faz jogos independentes se mostrar, e evidentemente uma série de painéis coordenados pelo Arnaldo falando só sobre jogos e educação, coisa que a Gen Con também oferece na sua versão física, mas esse ano não houve o que eles chamam de Trade Day, que é um dia anterior à convenção, que é exclusiva para bibliotecários, para educadores, para lojistas. Algumas dessas atividades estão acontecendo sim em inglês, mas elas estão permeadas dentro da programação normal. E aqui nessa atividade do Brasil, a gente conseguiu fazer uma grande reunião dessas atividades aí promovidas pelo Arnaldo. Então estamos aqui com duas pessoas que entendem muito do assunto que nós vamos comentar, que é o Fernando Tsukumo. Ele é fundador do Sua Vez Jogos, encurtando a distância entre jogos e educação em contextos familiares, escolares e corporativos. Acredita no poder do lúdico para gerar conexões humanas e nos jogos como plataformas de discussão que trazem relacionamentos mais eficientes e significativos, melhorando a performance das empresas e a qualidade de vida de seus colaboradores através da reflexividade e autoconhecimento. É TEDx Talker, e com a fala Coisas que você aprendeu jogando e nunca percebeu, e docente de gamificação da FIA e de design e prototipagem da Fundação Getúlio Vargas. Temos aqui também Carolina Modanese. Ela é sócia fundadora da Fagulha, bacharel em comunicação social pela Universidade Paulista, designer de jogos, instrucional e com foco em aprendizagem criativa. Autora de livros didáticos com obras publicadas na Editora do Brasil e pela Boreal Edições. Na Fagulha, desenvolveu disciplinas em parceria com as professoras Ana Luísa Pliopas e Beatriz Braga, para o mestrado de Gestão da Competitividade da Escola de Administração de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, usando a gamificação como base. São 12 anos de muita pesquisa e criação, construindo um portfólio de mais de 100 jogos, a maior parte para a educação corporativa. Não vou ficar aqui falando muito, tá? Eu estou aqui mais para dar essa introdução. Eu gostaria que tivesse um papo mais fluido entre vocês e assim que puderem abrir para perguntas. Eu acho que vai ser muito interessante a participação do pessoal no chat. E eu vou abrir, né, já jogando aí o que vocês podem falar ao longo do começo. Vocês têm liberdade para falar, se vocês já tiverem uma fala pronta, vocês fiquem à vontade. Mas eu queria pedir para cada um, em algum momento, falasse como que é a relação pessoal de vocês com os jogos, como que vocês têm uma relação pessoal com os jogos, como e quando houve essa sacada de poder utilizar os jogos ou alguma coisa dos jogos que tenha relevância no contexto empresarial, e de quebra, como que foi essa entrada de fato, né? Como que foi a criação das empresas de vocês, né? E como que tem sido essa atuação profissional até agora. Então, se vocês quiserem decidir aí quem começa, vocês fiquem à vontade. Vou deixar meu microfone no mudo e a bola está com vocês. Vai lá, Carol. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Fernando. Obrigada, Léo. Obrigada, Arnaldo, pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês.
Eu acho que eu sou mais uma entusiasta do que especialista. Não sei exatamente se eu sou especialista em jogos, mas enfim, vou tentando, vou fazendo e estamos aí, né? Com vários jogos aí no portfólio. Eu não preparei fala nenhuma, não, então vou me basear aqui nas perguntas do Léo para contar um pouquinho para vocês, né, dessa história. Eu tenho um pouco mais de 40 anos, então jogos de tabuleiro é uma coisa, e a gente é em 5 irmãos, então jogos de tabuleiro era uma coisa bem constante em casa, porque para entreter toda essa galera, era bacana ter, né, diferentes estímulos, e os jogos eram um deles. Lembro de passar muito tempo, antigamente a gente não tinha acesso à quantidade de títulos que a gente tem hoje, né? Então lembro de passar horas jogando War, coisas desse tipo. E aí, com o tempo, fui conhecendo outros jogos, mas eu acho que eu comecei a aprofundar mais quando eu fui trabalhar com RH. Em 2008, a gente tinha um desafio que era treinar os facilitadores de uma dessas grandes de energia, que eles eram os educadores internos do pessoal que faz a manutenção na rede elétrica. E aí a gente tinha que contar para eles como é que funcionava como é que eles tinham que se preparar para fazer o treinamento dos eletricistas. E aí o que a gente fez foi bolar um jogo super simples, que era um jogo de trilha era bem simples mesmo, gente. Era quadradinhos coloridos, você caía na casinha verde, pegava a cartinha verde e acontecia alguma coisa com você. Nada super elaborado. E aí, a partir disso, a gente começou a querer saber mais. E foi aí que eu comecei a entrar ter mais contato com os jogos de tabuleiro moderno, né? Enfim, que são esses que a gente hoje tem muito mais acesso e tem muito mais coisas interessantes para a gente descobrir. E aí foi um pouco disso, eu fui testando, fui conhecendo. Hoje eu percebo que tem muitas empresas que estão começando a usar os jogos que já estão no mercado, né? Antigamente, ainda acontece bastante, mas a gente tinha como projeto criar jogos customizados. Então, a gente tinha que jogar para entender o que era possível fazer, qual que era a mecânica que fazia sentido com o objetivo de aprendizagem que a gente tinha que conquistar ali com aquele treinamento, né? Então, foi um pouco disso. E aí, começamos a explorar mais. Eu confesso que eu gosto de encontrar uns jogos, assim, bem fora desses grandes do mercado, para conhecer coisas diferentes, sabe? Eu gosto, às vezes, de pesquisar, trazer umas coisas, assim, meio malucas. Às vezes não são boas, mas tudo bem, a gente testa e vê como é que é. Acho que é um pouquinho disso, né? Ou a gente pode ouvir o Fernando e a gente continua aqui. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Bom, minha história, eu acho fascinante ver como as histórias de pessoas que vão chegando em áreas que são multidisciplinares são diferentes, né? Então, a minha história é completamente diferente da Carol. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu vejo que a gente tem em comum sempre, todo mundo que está nessa área mais profissional de jogos, é que todo mundo, quando era criança, jogava, né? Tem um pai, um tutor, qualquer pessoa que estava lá na sua casa, que levava os jogos para sua casa e te dava essa educação de jogos que é tão sensacional, né? Eu acho que pelo fato da gente reconhecer de como os jogos foram importantes na nossa educação, a gente acaba querendo reproduzir isso para outras pessoas e levar isso adiante, né? Então, no caso dos meus pais, a gente tinha uma coisa que era uma prática muito forte da minha mãe. Ela ia ela ia em casas onde estava americanos se mudando de volta para os Estados Unidos, né? Aquele tipo família vende tudo, e ela achava esses jogos da MB, eu esqueci o nome, mas enfim, uma série de marcas super... Milton Bradley.
Isso, Milton Bradley, obrigado. E assim, tinha vários jogos assim super diferentes e que não tinha aqui no Brasil, né? A gente tinha um mercado muito limitado. Até hoje a gente tem um mercado um pouco limitado. Agora a gente está tendo um mercado que realmente está chegando ao nível do que a gente gostaria de ter, né? Mas ela conseguia trazer esses jogos para casa e isso virava a nossa forma de diversão mais forte, né? Embora a gente tivesse Atari e todos esses jogos digitais já nessa época, a gente tinha muito essa coisa de jogar jogo de tabuleiro, né? E isso acabou ficando, né? Disso eu virei professor. De professor eu comecei a levar os jogos para a sala de aula. Eu fazia muita formação de professores de rede pública pela ação educativa. E a gente utilizava muito esses jogos para poder levar novas práticas para os professores também. Tinha muita coisa interessante que aparecia disso, né? E aí, quando eu comecei a fazer essa oficina de jogos com crianças, né, com Fundamental 2, eu pensei, cara, isso aqui é incrível, né? Tinha um poder que me fascinava demais, de como as crianças ficavam engajadas no treinamento, né? No treinamento, olha, na aula, né? E a partir disso, a gente começou a levar isso para a Sesc. No Sesc começou a fazer sucesso também. Na época era muito novo, não existia essas oficinas de jogos como tem hoje, né? Quando eu comecei vai fazer quase 10 anos que a gente começou a fazer isso. E aí, de um tempo, há uns 5 anos atrás, surgiu a crise, estava começando a ter a crise e eu comecei a falar, caramba, eu preciso fazer alguma coisa, né? Vou perder minhas 2 fontes de sustento, que era a ação educativa e o Sesc, e aí disso a gente começou a levar para jogos corporativos, né? Fiquei 1 ano com esse produto lá, oferecendo para um monte de gente, nunca emplacava, até que apareceu o primeiro cliente, a gente começou a vender e daí para frente foi a virada de mesa, né? A gente começou realmente a não só levar os jogos para ambientes corporativos junto com consultores, mas também eu comecei a fazer jogos para certos clientes que pediam para a gente, né? E eu acho que é essa a entrada que eu tive e eu acho assim fascinante porque embora tenha muitas semelhanças da pedagogia com a andragogia, ainda tem muitas diferenças muito fortes também, né? Você ensinar adulto não é a mesma coisa que você ensinar criança, né? Então, tem uma série de práticas diferentes e o jogo ele tem que ser diferente também. Então, traz oportunidades muito interessantes, muito legais, né? Bacana. Assim, eu estou percebendo que a gente tem que começar a pontuar algumas coisas, né? Por exemplo, pode ser que tenha alguém aqui que não sabe o que é a educação corporativa, né? Tem como vocês falarem bem brevemente o que é essa educação corporativa, como que os jogos, em especial, eles podem fazer com que essa educação corporativa seja diferente do que ela é feita, da forma como a grande maioria das empresas assim a conhece. E também, não sei se eu já estou dando algum tipo de alfinetada, mostrar a diferença entre o que é o uso sério de algo que é divertido, como, por exemplo, os jogos nessa educação corporativa, e simplesmente algumas atividades que algumas empresas contratam simplesmente para você fazer uma diversão com seus funcionários. Porque é muito comum as pessoas procurarem as empresas sérias de uso de jogos, né, na educação corporativa, pensando, não, eu estou querendo contratar aquela empresa porque eles vão trazer um monte de jogo, vão brincar com os meus funcionários vão se sentir super felizes, engajados e vão trabalhar melhor, né? Existe essa confusão, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, como que vocês lidam quando às vezes aparece esse tipo de proposta. Não estou desmerecendo esse tipo de atividade, mas eu sei que o que nós estamos discutindo aqui é justamente capacitação, treinamento, envolve teorias reais de educação corporativa utilizando os jogos. Aí, de novo, fiquem à vontade para ver quem quiser falar um pouquinho sobre essa alfinetada, esse tema aí. E aí, Carol, pode falar. Ai, gente. Eu vou falar rapidinho da coisa da alfinetada, porque eu lembrei de uma história. Acontece muito mesmo, né? As pessoas vêm cara, e falam assim, olha, eu estou com um problema sério com a minha equipe, porque eles precisam se comunicar melhor, eles precisam estar mais integrados, falta alinhamento, eu tenho 2 horas e eu queria uma coisa assim bem divertida. Eu já cheguei a falar para um potencial cliente, que não foi, né? Para que ele fizesse então um happy hour, que aí eles vão lá, tomam uma cerveja, vai todo mundo se comunicar, se alinhar, que não ia conseguir resolver todos os problemas do mundo em 2 horas com um jogo mágico. Então, não sei, acho que tem também uma coisa do quanto que você quer bancar, né?
eu poderia fazer qualquer jogo, mas não ia conseguir alcançar o objetivo, né? Falando de educação corporativa, o que eu percebo que ao longo desses anos, né, muitas vezes, quando o RH chega na gente, eles já tentaram por muitas vezes e ainda continuam tentando criar treinamentos que são basicamente aulas expositivas. E quando a gente fala de andragogia, o princípio é que o adulto aprende a partir das suas experiências. Então, se você não trabalha a questão de como é que a gente colhe essas experiências para que aquilo faça sentido para eles, eu acho que a aula expositiva não funciona muito para todo mundo, mas nessa questão específica, eu entendo que além do jogo ter toda aquela coisa que funciona bem para todos, que te tira, né, daquela realidade, faz você mostrar lados que são seus verdadeiros, né? A hora que você entra no jogo, você mostra o seu real. Depois de 5 minutos, não tem mais conversa. Por isso que eles são muito bons, inclusive, para a seleção. Porque quando você quer sacar quem é quem, você faz o jogo e você consegue entender como é que as coisas funcionam, como as pessoas operam ali naquele cenário. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. A coisa de trazer para si, para a experiência, para a prática, acho que é bem importante, conversa com a coisa da andragogia. E é isso, acho que tem que ter um objetivo claro e entender que aquilo que a demanda que está vindo, a necessidade que está vindo, faz sentido usar um jogo, porque às vezes não vai fazer sentido e tudo bem, você faz outra coisa, enfim. É um pouco desse jeito que eu vejo. Concordo com a Carol. Eu acho que a gente tem que perceber, muitas vezes, a sustentabilidade da nossa venda, né? Porque a gente vender rápido para qualquer um, a gente vende fácil, né? Dura sustentar essa venda e fazer com que esse cliente volte várias vezes, né? Então, eu acho que eu costumo falar que atrás do jogo ninguém se esconde, né? Então, essa coisa, o Platão mesmo, né? Tem aquela frase famosa, né? A gente sabe mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em toda uma vida, né? E aí, quando a gente tem esse jogo ele é diagnóstico, ele é não só prescritivo, mas ele é diagnóstico também, né? A gente começa a perceber qual é o valor que a pessoa dá a certas coisas, qual é o comportamento que ela tem em certos conflitos. Então, isso é muito interessante, né? Agora, outra coisa que eu estou super alinhado com a Carol é que eu tenho uma regra que eu falo brincando, mas ela é mais ou menos isso, né? Que quando o número de minutos é menor do que a quantidade de pessoas, eu costumo falar não para o cliente, né? Porque, assim, eles querem fazer 200 pessoas em 2 horas, ele quer trabalhar accountability, né? Quer trabalhar autorresponsabilidade, quer trabalhar os pilares da empresa e quer trabalhar para a liderança, né? E eu falo, não, desculpa, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, eu acho que se ele quer, depois que eu alinho a expectativa, se ele ainda assim quiser continuar comprando, quiser fazer esse treinamento ainda assim, ótimo, sem problemas, mas eu primeiro faço esse alinhamento. Então, assim, olha, você precisa entender que a gente vai fazer um alinhamento muito rápido, vai ser uma coisa bem tranquila e que realmente não vai chegar. Porque às vezes, eu vou ser bem sincero, às vezes eles querem mesmo uma festa de final de ano. E tudo bem, sabe? Eu acho que se eles querem festa de final de ano, vamos lá. Mas é isso que eles precisam saber que eles vão ter. Eles vão ter uma festa de final de ano, eles não vão ter desenvolvimento humano, eles não vão ter desenvolvimento organizacional. Porque eu acho que muitas vezes o RH fica pressionado entre várias diretorias lá que estão no guarda-chuva dela, e aí do RH, e aí ele não consegue conciliar isso. Aí ele fica querendo conciliar 2 coisas, em vez de chegar para as 2 diretorias e falar, gente, se resolvam, o que eu vou fazer, né? Então, assim, é muito, acho que questão do RH se valorizar também, né? O RH se dar respeito e falar para a empresa, falar olha, o que é possível fazer com esse tempo que você está me dando é isso. Agora, se vocês querem realmente provocar uma mudança de cultura ou uma mudança comportamental, a gente vai precisar de mais tempo. Então, assim, entender que o comportamento humano não se muda assim é a coisa mais importante para qualquer RH, né? Porque, afinal, se a gente está trabalhando com treinamento, é isso que a gente precisa entender.
né? E eu acho que assim, o que eu acho que é mais legal justamente dentro do jogo é justamente esse protagonismo que puxa a gente lá para aquele círculo mágico, né, que a gente costuma falar, que é esse mundo de fantasia que traz um significado maior para as coisas, né? Então assim, por que que a gente se envolve tanto com o jogo? Porque na verdade a gente tem a oportunidade de ser protagonista daquilo, então a gente realmente se sente na pele daquilo. Né? Então, o Mark Beckhoff, que é um baita biólogo e é estudante de comportamento animal, ele fala que brincar é se preparar para o inesperado. Né? Então, a gente está preparando uma série de competências, de saberes e valores que vão ser importantes numa hora que eu não sei exatamente qual vai ser essa hora, mas ela vai ser importante. Quando você vê gatos, filhotes de leões brincando de caçar, é porque só lá na frente vai ser importante realmente isso. Mas eu preciso treinar agora, porque se eu não treinar isso agora, eu não consigo realmente chegar num ponto onde eu vou precisar caçar e vou estar com os músculos desenvolvidos, as habilidades desenvolvidas para poder realmente fazer aquilo. É isso aí. Pessoal, se vocês já quiserem fazer perguntas, acho que o momento é agora, para a gente até juntar uma quantidade boa para eles responderem ao final da mesa. A outra coisa que eu vou sugerir vocês a comentar, eu acho que é até uma curiosidade também que o pessoal tem, é como que se dá esse trabalho de vocês, né? Na prática, o que vocês de fato fazem, né? Vocês aplicam uma metodologia que vocês já têm, vocês primeiro sondam qual que é a demanda da empresa e adaptam a atividade àquela necessidade, que eu acredito que deve ser a maioria, mas nesse caminho, o que o pessoal mais procura, né? Quais que são notadamente aquelas atividades que a maioria das empresas acabam pedindo. E lembrar também que a gente entende que pelo menos a boa parte das pessoas que estudam a educação corporativa, ela entende que não adianta o pessoal do RH chegar e falar assim, olha pessoal, eu quero que vocês façam um trabalho para treinar a minha equipe, né? Porque a gente acredita que o trabalho tem que envolver também o RH. Quais são as ações que vocês fazem nesse caminho, né? De quando alguém te pede para vocês que treinem, vamos dizer assim, os funcionários e esquece que eles também são parte da empresa e precisam estar incluídos nessa atividade, né? Se vocês puderem falar um pouquinho dessas três coisas, eu ficaria muito grato e eu acho que o pessoal ia gostar também. Então, já estou anotando aqui algumas perguntas para serem respondidas no final, tá ok? Legal. Eu vou, acho que contar um pouquinho da minha experiência, porque passa por um pouco de tudo isso que você perguntou aqui para gente. Quando um cliente vem falar comigo, às vezes é RH, às vezes não. Ele sempre vem com alguma demanda de alguma questão que está acontecendo lá dentro. Então, acontece muito de equipes que não estão funcionando do jeito que se esperava que elas deveriam funcionar, ou tem muito treinamento técnico de segurança, código de ética, coisas que normalmente tem um manual ou um guia e você precisa passar para muita gente. Ou ainda disseminar o planejamento estratégico para todos os funcionários. Então, também tem um pedaço que pode ser por esse caminho. Como eu normalmente crio os jogos, a primeira coisa que eu faço é falar com todo mundo. Então, falo com o diretor da área, diretora, com gerentes, enfim, com o RH que está pedindo, por que está pedindo e qual que é a visão, porque tem esse papel do RH que às vezes só faz essa ponte, né? Entende qual que é a questão que precisa ser trabalhada, mas não chega a estar com profundidade com a equipe que precisa daquele treinamento, né? Então, também entendo o ponto de vista ali, falo com as pessoas que vão passar pelo treinamento, pelo menos umas 2 ou 3, e aí, a partir disso, a gente bola alguma coisa que faça sentido para aquele momento. É claro que tem coisas que são bem parecidas e que a gente pode usar alguma coisa que já existe. Interdependência é uma coisa que está super na moda agora. Está todo mundo falando de interdependência, precisa ter interdependência. Tem um jogo que a gente criou, que é o jogo da receita, que ele traz exatamente essa questão. Cada um tem o seu micro-objetivo, mas só vence o jogo se todo mundo
conquistar o objetivo junto, senão não ganha o jogo. E aí o jogo trava, você não pode falar, aquelas coisas assim. Então esse é um que eu consigo aplicar em mais de um cliente. Mas a conversa que a gente vai ter depois, né, o processamento do jogo, o que aconteceu, quais são os comportamentos que esperados, tudo isso vem do grupo. Então, nesse sentido também, eu acho que o jogo conversa muito com a coisa da andragogia, porque a gente vivencia um momento, né, tem aquela experiência, e aí depois disso vai processar a partir do ponto de vista e das experiências de cada um. Eu acho que assim, acima de tudo, eu acho que pra gente que é designer, Carol é designer também, a gente que é designer, não só porque é designer de jogos, mas é designer na uma forma de trabalhar, né? Porque a gente vai acertando enquanto a coisa está acontecendo. Eu acho que acima de tudo tem a questão do design centrado no usuário, né? Tá muito em moda isso hoje, né? Mas porque na verdade todo designer ele é centrado no usuário. O design foi criado já sendo centrado no usuário, porque a ideia é justamente que a gente prepare alguma coisa testando com o usuário final, o tempo todo, né? Então, eu acho que, acima de tudo, o primeiro passo para a gente poder entender o que a gente tem que entregar é entender quais são as necessidades de verdade e quem é esse cliente, essa pessoa com quem a gente vai trabalhar. Porque não adianta nada a gente entender o que ele quer se a gente não sabe o como a gente vai entregar isso. Né? E o como você só vai saber quando você conhecer um pouco mais a fundo esse cliente, esse usuário, né? Então, às vezes você está trabalhando com um time que está acostumado tem síndrome de bombeiro, está acostumado a apagar fogo, né? E aí, quando você está trabalhando com um time desse, é completamente diferente com um time que é muito mais planejador. Então, essas nuances do que a gente vai ter, de como a gente vai lidar com essas questões, ela exige exatamente aquela coisa do mapa da empatia. A gente fazer um mapa bem desenhado de como que essa pessoa, às vezes a gente é até um pouco chato na hora de brifar com o RH, porque a gente fica perguntando detalhes que para eles não fazem sentido, mas que talvez eles entendam depois, né? Então, dentro desse processo, a gente precisa realmente entender a fundo para poder entregar um produto, um serviço que seja de qualidade, né? Vamos algumas perguntas aqui. O Marcelo Pontes está perguntando, vocês podiam dar um exemplo de jogo desenvolvido em linhas bem gerais e os aspectos aos quais ele procurava atender bem como resultado. Outro perguntou aqui, Tsukumo, citou quem por último? Acho que você fez uma citação, acho que a pessoa queria que você repetisse a... Eu já respondi. Não, tranquilo. Quem mais? Quais as principais diferenças entre pedagogia e andragogia? Vamos pegar então primeiro esse do jogo, que eu acho que assim, tem um exemplo legal. A gente fez um trabalho para a Mastercard, e lá na Mastercard eles tinham um time de como é que chama? Saque, não é saque, mas de relacionamento com o cliente, lembrei, de relacionamento com o cliente. Eles tinham que ligar para as pessoas que já eram clientes e ter na ponta da língua uma série de informações para poder oferecer para os clientes e trazer coisas legais, né? Então, assim, qual que era a ideia, né? E é isso que eu acho que a Carol fala, de você amarrar muito bem a mecânica com os objetivos do que você quer, né? Que é isso que eu acho que também a pergunta tá tentando trazer. Então, qual que era a ideia? Eles tinham que saber na ponta da língua, que era a primeira coisa, eles tinham que falar a coisa certa, porque não adianta estar na ponta da língua e falar a coisa errada. Então, o que a gente fez? A gente fez um jogo de quiz, onde era uma espécie de um programa de auditório, e aí tinha perguntas que os próprios jogadores podiam ser um dos caras que iam fazer as perguntas do programa de auditório, né? Podia ser o próprio host do programa de auditório. Isso era legal porque a partir disso você consegue escalar e fazer com que vários times possam treinar com apenas um facilitador, né? Então tem essa questão. E aí o que a gente fez? A gente fez uma mecânica onde as pessoas tinham que responder o mais rápido possível, né? E elas colocavam a ficha no local onde, na alternativa C. Então tinha A, B, C, D e E, elas pegavam a ficha delas, que tinha a cor delas, e botavam no lugar certo. Quando elas colocavam no lugar certo, as outras pessoas iam colocando também.
No final, a gente eliminava todas as respostas erradas, e aí quem tivesse respondido primeiro ganhava mais ponto que o segundo, que ganhava mais ponto que o terceiro. Então a ideia era essa. O importante é você responder rápido, mas mais importante que isso é você responder certo. Então a gente traz exatamente o que eles estão querendo, justamente porque isso vai criar justamente a mentalidade correta e trazer o foco correto, né? Então eu costumo dizer que dentro desse processo a gente conseguiu levar os comportamentos que eles queriam que tivesse, né? Então isso é totalmente questão da mecânica que você vai empregar. Carolina, você tem uma coisa para falar sobre isso? Tem outras perguntas aqui? Se quiser continuar, acho que é um bom exemplo. Eu falei um pouco do jogo da receita, né? Tem uma pergunta aqui. Existe algum curso específico que vocês possam recomendar para formação ou especialização sobre o uso de jogos na educação corporativa? Talvez um curso de jogos e educação corporativa. Tem outra pergunta aqui também. Vocês estipulam um número máximo de participantes quando vocês fazem as atividades, ou isso também dá para fazer de acordo com a demanda? Depende do jogo, né, Carol? Depende do jogo. E o curso chega você, Fernando, porque eu não sei. Não, fala aí, eu acabei de falar um monte, fala um pouco você. Normalmente, quando a gente entende qual que é o objetivo daquele treinamento, a gente estipula, assim, um número de participantes. Agora, tem uma coisa que eu acho legal da gente contar na educação corporativa, é que uma coisa é o que seria o ideal, outra coisa é o que é o mundo real. Então, às vezes, você tem que fazer o treinamento, principalmente em fábrica, que a troca de turno é rápida, eles não têm muito tempo, tem que fazer treinamento de alguma coisa que tem que demorar meia hora e que você tem que fazer com 15 pessoas ao mesmo tempo. Então, 15 nem foi um melhor, mas por aí, então, você tem que criar você cria alguns artifícios para fazer dar certo. Então, jogos que normalmente a gente proporia para que 5 pessoas jogassem, a gente começa a fazer dupla. Porque aí a dupla discute e resolve e atua com um personagem. Ou eu vi aqui a Vivian, que falou para você, Fernando, contar para jogos de mais de 200 pessoas. Eu já fiz tabuleiro humano com 600 pessoas. E aí o que você faz é um tabuleiro gigante, cada quarteto é uma pessoa, fica todo mundo ali no seu quadradinho, gira o dado, as pessoas vão andando todas juntas, e na verdade, no fim, um quiz. Mas é um jeito de você levar aquela informação de um jeito diferente. Então, você acaba adequando também ao que é possível dentro da realidade do cliente. Eu acho que, eu não sei se tem um número certo, mas eu sou fã de grupos pequenos, gosto sempre de pouca gente, jogos com pouca gente, porque aí você consegue aproveitar muito mais do que está saindo ali, do que muita gente. Muita gente é quase que mecânico, não tem muita interação assim, para você perceber o que está acontecendo, você só vai funcionando, sabe, né? É uma briga boa, né, Carol? Porque eu acho que dentro dessa história tem o que a gente gosta de fazer, né? E é o que a empresa às vezes quer, né? A empresa quer escala, né? E a gente às vezes está... Só que assim, a gente precisa mostrar o modo que eu acho que a gente tem, eu tenho certeza que você também tem essa prática, de mostrar as vantagens de ter uma escala baixa. Né? Por que a escala baixa é legal? Por que eu gosto disso? Por que você gosta disso? Porque, na verdade, a gente entende a perda que tem quando a gente escala. A gente perde profundidade, né? Então, assim, uma das coisas que a gente prima muito, é por ter profundidade no trabalho que a gente faz, de poder ter contato, de estabelecer relação entre as pessoas, de estabelecer conexões, né? Então, isso é muito interessante quando a gente faz. Então, assim, existe um trade-off aí, que é muito importante a gente saber, uma negociação entre a escala, a quantidade de pessoas e, portanto, custo, né? E também a profundidade do que você vai conseguir, do tipo de alteração de comportamento, do tipo de reajuste que você vai conseguir, né? Então, é importante que a gente perceba que não é de graça que eu aumento
essas pessoas, né? Eu vou ter realmente um custo mais baixo, mas talvez, será que eu vou conseguir realmente chegar onde eu quero com 200 pessoas num treinamento, né? Porque quando eu estou lá com 200 pessoas, talvez a gente não consiga chegar no mesmo resultado que eu vou ter quando eu tenho 20, 30 pessoas numa sala, né? Então, é aquela história, eu já fiz também com 200 pessoas e, enfim, é uma loucura, você fica pirado, né? É uma coisa bem interessante. Mas, às vezes, o cliente quer isso e a gente tem que tentar se adaptar às necessidades do cliente, né? É isso aí. Eu acho que quando tem muita gente e a gente tem que resolver para muita gente, a gente fica ali no comecinho da pirâmide do Bloom, né? Você vai não lembrar, no máximo não entender. Mais do que isso, difícil entregar para tanta gente ao mesmo tempo, né? É verdade. É verdade. Ainda sobre a questão de dinheiro, né? O Paulo falou que com essa nova realidade, né, dentro da pandemia, se vocês estão tendo ainda uma demanda, se essa demanda diminuiu em relação por causa que as pessoas estão em casa, né? E se está tendo a rentabilidade em cima disso, e qual que é a diferença da forma antiga para a forma atual? Eu posso falar, eu não estou tendo a mesma rentabilidade, não. Cai bastante, né? Eu acho que tem muito a ver também com o meu posicionamento, né? Eu tenho um posicionamento muito de fornecedor de consultores, né? E não diretamente de consultor. Então, o que acontece é que os consultores também não estão tendo muita demanda, e como eles não estão tendo muita demanda, eles também estão enxugando muita coisa, né? Mas o que eu faço muito, e aí vai com aquela pergunta que fizeram também, eu tenho feito muito curso de board game design, né, e de aplicação de board games para treinamento corporativo. Então, é isso que eu tenho normalmente tem dado mais resultado, e eu tenho investido bastante nisso, tem sido legal. Mas eu acho que assim, é aquilo que o cara do Alibaba falou, né? Parem de falar de treinamento, parem de falar de sonhos, parem de falar outras coisas. Esse ano, quem sobreviver vai estar no lucro, né? Então, eu acho que é isso. As empresas estão pensando em sobreviver, a gente precisa entender isso. Precisa entender qual é a necessidade delas e parar de ficar empurrando coisa que é nossa necessidade, entender a necessidade deles e falar, segura um pouco. Acho que o momento é de plantar sementinhas para falar, ajudar, trazer coisas que sejam interessantes para eles e que realmente tenham valor de verdade, para, no momento, quando a coisa voltar de alguma forma, sei lá se é novo, meio, mais ou menos, normal ou não, a gente vai ter aquele cliente que vai estar lá junto com a gente e falar, poxa, agora dá para chamar aquela pessoa, né? Mas estar junto com essas pessoas da melhor maneira possível e não da maneira que é melhor para você, simplesmente. O que eu estou fazendo, na verdade, é que entrei no modo sobrevivência, porque eu era super presencial, fazia tudo analógico, encontros se tem jogo mais simples, eram encontros de dia inteiro, tudo analógico, e aí chegou a pandemia. Então, o que a gente começou a fazer aqui é criar uns treinamentos que no meio tem alguns jogos, se a gente pensar assim, que memória é jogo, então, que foi o que deu para adaptar, porque nem eu, nem o Gabriel, que é meu sócio, a gente não entende nada de programação, então a gente teve que encontrar no que existe disponível aí na internet, sei lá, Kahoot, começou a fazer uma curadoria de coisas que existem para poder criar treinamentos que levassem alguma coisa do lúdico, mas que a gente também não ficasse sem receita, porque senão a gente sei lá, o que a gente ia fazer, não sei. E tem até uma outra pergunta aqui do senhor iPhone, ele está perguntando como seria o treinamento de RH através dos jogos agora que grande parte dos funcionários estão em home office. Então, como é que você realmente executa esse treinamento, sendo que em alguns casos os funcionários estão em casa, né? Como que você faria? Faria o quê? Online também? Nós sabemos que a dificuldade que os jogadores de jogos de tabuleiro está sendo contornado pelas mesas virtuais, né? Será que seria um caminho? Como que seria feito esse treinamento? É no Zoom, né? A gente tem feito várias transposições de jogos, né? Na verdade, o que eu tenho quebrado muito a cabeça é como realmente utilizar, isso que a Carol falou, de utilizar ferramentas que já estão aí, né? Tenho feito
tô com umas iniciativas de fazer algumas coisas meio diferentes agora, e é legal porque, assim, o que eu acho interessante, tá? Eu sou mega fã de escassez, tá? Eu adoro escassez. E não tem escassez maior que está sendo trazido do que a pandemia, e ela está forçando a gente a ser mega criativo. Então, assim, eu tô com uns produtos para sair, eu não consigo falar ainda deles tranquilamente, mas eles estão para sair, e eu tô super animado, porque eu quero ver essa coisa rodando, né? Então, assim, embora eu também seja cara super do presencial, eu tô curtindo essa vibe nova de ter uma coisa online, de fazer coisas diferentes, porque ele tem algumas vantagens, né? Primeiro, eu estou percebendo, assim, gente que... Às vezes eu tenho aluno que é lá de Miami. Já tive um curso, tinha um aluno que era de Miami, outro da Alemanha, o outro estava no Mato Grosso do Sul, a outra estava no Rio Grande do Sul. Quer dizer, gente do mundo inteiro vai aparecendo, literalmente, né? E você fala, poxa, que legal, você está chegando em gente que você não estava chegando antes, né? Mas acho que, além disso, também tem a oportunidade de você lidar com uma coisa que você falava, nossa, eu nunca vou fazer isso. E aí você faz e fala, até que não é tão ruim. Até que acho que rola, né? E a coisa começa a dar certo, você começa a curtir e a coisa vai, né? Então, assim, ele dá a oportunidade de a gente pisar em terrenos que você nunca pisaria antes e talvez até gostar. E aí a gente expande nossos horizontes, né? Então, nada como um pouco de desconforto para tirar a gente da zona do conforto. Só para complementar isso que você está falando, o próprio exemplo disso é a Gencom, né? A gente já vinha sentindo uma tendência de jogadores de jogos de mesa, né, fazerem seus jogos, mesmo antes da pandemia, online, né? Por vários motivos, né? Às vezes realmente a disponibilidade do seu grupo não tá podendo sair de casa, faz online. Só que a gente percebia que as pessoas ainda tinham algum, sei lá, algum receio de jogar, não sei, tô com medo. E agora a gente percebeu que muita gente que queria antes ter jogado online, seja um jogo de tabuleiro, seja um RPG, agora estão experimentando e estão percebendo que não é aquele problema todo que eles viam. Você precisa dar o primeiro passo, né? Quando você dá esse primeiro passo, ai, deu, agora eu entendi, vi que não morde e bola para frente. Realmente, isso é uma coisa que as pessoas estão experimentando, vencer essa barreira do novo, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que tá todo mundo aprendendo junto. Então, tudo bem se ficar meio tosco no começo, tá valendo, tudo, né? Você não tem mais aquela coisa que tem que ser uma excelência, super, uau. O que você conseguir funcionar e testar, então abriu também essa oportunidade da gente testar muita coisa nova. Mesmo sabendo que se der errado, a gente pode desistir. Acho que isso é muito legal também. A gente nunca teve tão em modo de design como a gente está agora, né? Porque justamente o design é isso, é você se permitir errar para aprender com esses erros rápidos e ter uma tolerância maior a esses erros, né? Valorizar esses erros como parte do processo de aprendizado. Então, assim, uma das coisas que eu estava comentando uma vez com os amigos é que agora é totalmente aceitável entrar seu filho aqui atrás, porque todo mundo sabe que você está em casa, e é isso, né? Então, antes até em home office, isso não era muito permitido. Assim, poxa, se o cara não tem um lugar para isso acontecer, não tem, sabe? É o que tem para hoje. E aí essa informalização das relações de trabalho, eu não estou falando informalização do trabalho, tá? A informalização das relações de trabalho, ela é muito legal, porque aí eu começo a perceber que tá tudo bem eu fazer as coisas de um modo que não é aquele ideal. Eu estou fazendo uma coisa de um modo que deu para fazer. E é isso que é legal, né? Porque a partir daí eu ganho licença das pessoas para poder testar coisas novas, né? E o que eu vejo nessa pandemia é que se deu muito melhor as pessoas que souberam mudar rápido do que são pessoas que conseguiram fazer treinamentos ideais incríveis. Então, assim, os que saíram primeiro lá na frente, mesmo que não estavam super treinamento, foram as pessoas que foram mais valorizadas, foram as empresas que conseguiram trazer coisas mais legais. Então, assim, parceiros meus que conseguiram mudar rapidamente, eles estavam lá e estava todo mundo já olhando para eles, porque eles foram os primeiros que surgiram no mercado. Então, assim, a gente está numa época onde é muito mais valorizado a agilidade do que a profundidade, tá? Então, assim, é claro que a gente vai necessitar de uma profundidade posterior, mas no primeiro momento que vai ser necessário é agilidade. Uma pergunta aqui que eu acho que vocês já responderam mais ou menos, da
Marisa, alguma empresa solicitou um trabalho de jogo online agora na pandemia? Se sim, como foi a experiência? Vocês já falaram alguma coisa em relação a isso? O Jonas perguntou, quais são os títulos que vocês mais usam? Isso é interessante, né? Quer falar, Carol? Fala, Carol. Bem rápido, bem rápido. Eu adoro Catan, adoro. Dar uma transformadinha no Catan, porque eu uso pouco o jogo. Agora até tô entendendo que eu deveria usar mais, né? Mas enfim. Então acaba transformando, mexendo um pouco na mecânica. Catan, Dixit, que Dixit para integração no começo de um workshop. Coringa. Maravilhoso, maravilhoso. Coringa de tudo. E o que mais? Aí agora com essa coisa do Story Cubes, né? Eu entendi que eu fazia isso antigamente de outro jeito, ou com fotos, ou com imagenzinhas de ícone, né? Agora que tem Story Cubes está muito mais legal. Então... Para quem não conhece, o Story Cubes é um jogo de dadinhos onde você joga e aí você cria uma historinha em cima das faces do dado que são mostradas. Dá até para mostrar aqui. É muito legal. Muito legal. Eu acho que assim, tem que tomar cuidado na hora de usar jogos comerciais, né? Eu imagino que a Carol use pouco, eu também uso pouco, mas de vez em quando surge uma oportunidade de a gente utilizar, né? Porque, na verdade, é muito difícil você ter um fit, você ter um encaixe dos jogos comerciais com as necessidades de treinamento, o tempo de treinamento, o número de pessoas sendo treinadas. Então, em geral, você tem jogos autorais seus, onde você cria e você tem uma maleabilidade no número de jogadores, você tem uma série de controles sobre variáveis que fica mais fácil de você levar para a empresa e encaixar exatamente no que ele precisa, né? Então, é difícil realmente a gente usar jogos muito comerciais. Né? Eu acho que cai muito parecido com o que a Carol faz, né? Dixit é um que a gente usa que é coringa de tudo, porque o Dixit é um jogo de empatia. Não sei se vocês já repararam, mas ele é um jogo de empatia, porque eu não preciso só pensar, ver como o outro vê, mas eu preciso pensar como o outro pensou. E isso é empatia no último nível, né? Se eu senti o que o outro sentiu, essa é empatia de verdade. Então, inclusive a gente desenhou um jogo eu desenhei uns jogos para uns parceiros, justamente baseado no Dixit, e esses parceiros trabalham exclusivamente empatia, né? O pessoal de Carlotas. Então, é um jogo que é muito poderoso para você trazer o ponto de vista do outro e mostrar como os pontos de vista são diferentes. Então, ele deve funcionar. Ó, só para ver, o Story Cubes, para quem não viu, é esse aqui. Ele tem uns dadinhos, e aí você tem na face, você roda os dados e conta uma história que você, enfim, pode ter um tema ou não em cima disso, né? Um baita de um jogo super legal da Galápagos. O Bruno completou com outra pergunta, se vocês já usam jogos de mercado ou mecânicas inteiras, então vocês acabaram de responder isso. E ficou uma pergunta aí para trás, que ele foi perguntado sobre isso, se isso é ludificação, né? Aí entrou a palavra que está sendo muito usada na área de educação, né? Vocês acham que tem a ver, a educação corporativa com jogos de tabuleiro tem algo a ver com a ludificação ou simplesmente é só uma materialização de mais uma técnica dentro dessa questão de jogos de educação corporativa? E, eu vou falar a última aqui, porque nós estamos entrando nos 5 minutos finais, então vocês respondem a essas perguntas, né, esse pacote de perguntas. Depois, se vocês quiserem fazer as suas considerações finais. Perguntou aqui, já experimentaram The Mind? Acho que poderia funcionar de algum modo? Acho que vocês também já começaram a ir respondendo nesse sentido, né? The Mind é sensacional, adoro. Eu acho assim, o que eu acho que assim, dá para utilizar jogos comerciais tranquilo, tá? Mas é isso, você precisa saber adaptar para suas necessidades e saber fazer o seu jogo, né? Então, eu costumo dizer que se você copia de um, você está plagiando. Se você copia de vários, você está se inspirando, né? Então, o que a gente faz é ter um repertório legal, bem grande, para poder juntar esses repertórios que você tem e criar o seu jogo para fazer uma coisa legal e que sirva para aquilo que você quer fazer, né? Então, acho que é isso. Mas eu adoro The Mind, incrível. Bora, Carol, fala lá.
Falei demais já. Eu estou pensando ainda nessa coisa da ludificação, né? Porque eu acho que tem momentos que sim, está fazendo, quando a gente torna o processo lúdico, mas que não necessariamente isso precisa ser um jogo, né? Pode ser uma outra coisa. Então, acho que, não sei, acho que eu preciso pensar mais. Esse termo da ludificação é um termo que uma turminha lá começou a usar, o Tola, o Fábio Tola, o Fel, a gente começou a usar lá atrás. Não acho que a gente tenha inventado, acho que a gente deve ter ouvido de alguém, mas enfim, a gente começou a usar uns 5 ou 6 anos atrás, justamente por causa dessa coisa da gamificação, né? Que todo mundo ficava achando, mas tem que ser um jogo. Assim, não, talvez não tenha que ser um jogo, né? Porque senão fica esse foco absurdo em cima do jogo, onde você tem que fazer um jogo, e se aí você não tem um jogo, a pessoa fala, poxa, mas isso não é um jogo. Assim, mas não importa, você está se divertindo, acho que é isso que é importante, né? Eu acho assim, a questão de ser lúdico é porque o lúdico é uma porta de entrada lá para o inconsciente. Ela é um bypass que você consegue lá para o inconsciente. A partir do momento que você está trabalhando comportamentos, ele é a melhor maneira de você trabalhar comportamentos. Porque a partir do momento que você consegue esse acesso, você consegue fixar aquela âncora, porque você tem uma memória emocional lá associada, aquela âncora fica, e aí depois de um mês que a pessoa jogou Ilha Proibida, porque ela estava jogando trabalho de equipe, ela lembra e fala assim, eu já tive clientes que jogaram Ilha Proibida, que a gente fazia a Ilha Proibida no trabalho lá deles, e aí, depois de 3 meses, o cara falou assim, olha, você quer ver uma coisa? A gente usa aqui, a gente fala quando a gente está perdendo o foco, a gente fala, ó, a gente está deixando ele afundar. Né? Então, assim, quer dizer, se eles estão comentando 3 meses depois do jogo que eles jogaram lá, é porque a coisa ficou. Então, acho que assim, é interessante a gente perceber o poder do lúdico, que eu sempre falo, poder do lúdico, gente. O poder do lúdico é esse, é ficar lá como uma âncora para o autodesenvolvimento do cara. A pessoa fica lembrando disso e ela fala, nossa, eu estou deixando ele afundar. E aí isso gera um foco de desenvolvimento para ela. Então, assim, por que a gente começou a usar, voltando ao assunto, por que a gente começou a usar a ludificação? Porque justamente isso tira o peso de ter que ser um jogo. Pode ser qualquer coisa que está relacionada ao lúdico, ao círculo mágico. Porque aí eu estou contando uma boa história, eu estou lançando um desafio, mesmo que eu não tenha um jogo, eu tenho algo lúdico. E se eu tenho lúdico, eu estou cumprindo eu estou conseguindo entrar dentro desse círculo mágico e, portanto, eu estou conseguindo trazer um aprendizado emocional para a pessoa. Né? Então, eu acho que é muito para a gente... E eu acho que, assim, que eu acho que sensacional, maravilhoso, americanos invejam a gente porque eles não têm essa palavra chamada lúdico. Tanto é que agora a gente está exportando essa palavra. Tem vários lugares que eu estou vendo agora. Mês passado eu vi ludification. Eu falei, caraca, mano, a gente está exportando essa palavra, né? E é a coisa mais incrível, né? Porque eles não têm, eles chamam ludoterapia, que a gente usa aqui no Brasil, né? Que é você usar brinquedos para que as crianças possam se expressar melhor seus traumas e todas as suas questões. A ludoterapia, lá fora, eles chamam de play therapy. Então, assim, não existe essa palavra lá fora. Então, o que eu acho que é legal é a gente perceber que a gente tem algo que define aquilo que é o círculo mágico, e agora eu tenho todo um universo que está relacionado a isso, e que, portanto, eu não preciso mais ficar restrito ao jogo, eu posso sair para qualquer coisa que é lúdica. Eu acho que na hora que a Carol fala, a gente está utilizando dominó, é jogo? Eu falei, e aí eu não me importo mais se é jogo ou não, mas se for divertido, se as pessoas estiverem curtindo, cara, é isso, estamos no caminho certo. Tá? Eu acho que é essa a questão toda. Exatamente, você estava falando, eu estava pensando nisso, porque tem aquelas discussões enormes, né? Xadrez não é jogo. Você fala, meu Deus do céu, e agora, né? Então, acaba a discussão aí, né? É isso aí, é isso aí. Mas é isso, o The Mind é outro que eu adoro, né? Que eu acho que é sensacional. Para quem não conhece The Mind, você tem que baixar um monte de cartas em série sem se comunicar. E aí você fala, como é que não se comunica e baixa, né? Porque, na verdade, a gente começa a perceber que a comunicação vai muito mais além dos gestos e da fala, né? Então, na verdade, a comunicação é só no olho. Então, fica todo mundo sentado, olhando assim, jogando, fazendo. Parado.
e a coisa rola. Então, assim, é um jogo que não dá para ter maior entrosamento entre as pessoas que estão jogando do que jogo desse, né? Mas, enfim, tem momentos que você pode usar, tem momentos que você não pode usar, e é difícil de levar um jogo desse para um ambiente corporativo, porque se o diretor de RH entra na sala e vê todo mundo parado assim, ó, eles vão me matar. Né? Então, é importante a gente saber ajustar a linguagem, não chegar e falando só aquilo que dá tesão para a gente, que é tão interessante, e saber falar o que é interessante pro cliente, né? O que o cliente vai curtir, né? Porque se eu começo a fazer um monte de jogo, eu vou pegar naquela parte que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado quando está falando de treinamento lúdico, que é a turma do Abraça Árvore. A gente precisa se distanciar disso. Né? O pessoal do Abraça Árvore, que vai lá, brinca com todo mundo, faz super legal, só que não amarra nada direito, não entrega a interação de comportamento que você quer, a mudança de comportamento, a mudança de cultura, sei lá o que você quer trazer como trabalho. E aí nas palavras de uma diretora da GE, que falou comigo, ela falou assim, eu tô cansado desses treinamentos que todo mundo se abraça no domingo, segunda-feira chega todo mundo abraçando, chegou daqui a um mês, não aconteceu nada. Né? Então é isso, a gente precisa não só disparar também os sentimentos, mas precisa trabalhar esses sentimentos de uma forma que a gente consiga as mudanças que a empresa está querendo, que o cliente está pedindo. Né? Então, acho que e mais do que mudar comportamento, a gente tem que mudar percepções, né? Que você mudando a percepção, o comportamento vai de lambuja, né? Agora nós vamos entrar nas nossas considerações finais. Eu queria que tanto vocês dois quanto também o Arnaldo fizessem as considerações dele, né? Mas, assim, eu queria falar que o papo está sendo muito bom. A gente pretende, em algum momento, continuar, assim, esse papo, porque o projeto Business to Board deve fazer ações ainda esse ano com outros setores da indústria de jogos de tabuleiro. A gente já fez treinamento com o setor criativo, a gente está estudando uma capacitação com o setor varejista agora, nos próximos meses. A gente deve também fazer uma ação para juntar todo mundo da divulgação, né? E aí entra também eventos e tudo mais. E a gente quer, sim, também trabalhar essa questão corporativa. Muito provavelmente nós vamos nos juntar novamente para conversar muito mais, trocar experiências, trocar ideias. Então, por favor, se vocês quiserem fazer um último comentário aí, antes que o Arnaldo resolva cortar nossa cabeça, né? E, por favor, Arnaldo, ao final deles, você, por favor, faça suas considerações também. Gente, então só quero agradecer vocês, foi muito legal. Ótima conversa, eu estava sem saber muito o que esperar, estava um pouco perdida, foi ótimo. Cara, estou aqui para dizer que eu acredito no poder do jogo, acho que é uma puta de uma ferramenta de aprendizagem e que a gente pode usar ele da criança até a pessoa de 100 anos, que não temos limite de idade, e que ótimo quando a gente consegue fazer isso dentro das empresas e começar a levar a cultura também do jogo para pessoas que às vezes não têm nem muito contato com isso, né? Eu fico bem feliz quando a gente consegue fazer isso. Foi muito bom, prazerzão mesmo. Obrigada, gente. Carol, bora fazer uma live depois, a gente marca aí, faz uma live, a gente bate um papo. Eu te conhecia já por ouvir falar de coisas, mas nunca tinha falado com vocês, foi muito legal. Fernando, né? Então... quando eu comecei a Fagulha, você me deu várias dicas. Você que não lembra. É verdade! É verdade, agora eu lembrei que a gente falou. Nossa, foi mal. Mas enfim, super legal, obrigado pelo papo aí, é legal de ver gente que está no mesmo caminhada com a gente, né? Eu acho que é muito bom quando a gente está caminhando, olha para o lado e vê que tem um monte de gente junto com a gente e a caminhada fica menos solitária, né? Eu acho que isso não tem preço. Mas assim, eu tenho essa mesma coisa, hashtag poder do lúdico, gente, o tempo todo eu falo, porque eu acho que isso realmente nada mais poderoso do que, nada é mais poderoso do que realmente ter o lúdico, né? O lúdico não é uma supérfluo, o lúdico é uma necessidade. Basta ver você agora na pandemia, como você está se sentindo, de tantas atividades lúdicas que você está privado, né? E de como a gente sente necessidade disso. Então, assim, o lúdico é realmente uma necessidade humana e a gente precisa perceber isso, né? E ele não... aquela velha frase que eu gosto de falar, que
eu vim para brincar, mas eu não estou para brincadeira, né? Então, assim, brincar é uma coisa muito séria, a gente leva isso muito a sério, valoriza isso muito e quer que mais gente, cada vez mais gente estejam junto com a gente, né? Vou deixar meu contato. Qualquer coisa que você procurar Fernando Tsukumo, em qualquer rede social só tem eu, e assim, qualquer Tsukumo é tudo da família. Então, acha lá a gente, procura e a gente vai ficar conectado e assim, eu realmente acho que quero fazer uma live agora, fiquei inspirado aí, fazer coisas legais, assim, 1 hora foi pouco, né, queria falar mais coisa, queria, enfim, é muito legal ver tanta gente que é legal aqui, o Paulão, Vivian, putz, eu não vou nem citar, porque senão eu vou cometer um monte de injustiça, mas tanta gente legal aqui junto com a gente e curtindo, né? Mas é isso, queria agradecer demais, Arnaldo, queria agradecer demais o seu convite, a toda essa organização, a esse trabalho de palhaço que você tem feito, você fica trabalhando para todo mundo rir em volta, né? Mas eu acho que é isso, palhaço no bom sentido, tá? Eu absolutamente tenho o maior respeito por palhaço, adoro, vários amigos meus são incríveis palhaços, e é isso, eu queria agradecer demais a toda a organização que você teve e parabéns, tá? De parabéns aí. Valeu, galera. Aproveitar a presença do Léo Ramos. Eu estou impressionado que quase ninguém saiu da sala, mesmo a gente tendo estourado aí, né? Então vou aproveitar esse minutinho final para agradecer ao Léo Ramos, que ele é o cara da Ludific, né? Sem ele não teria Gencom, e sem dúvida, assim, a gente está tendo a oportunidade de ouro de ter tido ele como mediador. Se fosse a Cissa seria o mesmo caso, né? Ter uma mesa de jogo e educação mediada pelos grandes agitadores aí que trouxeram a Gencom para o Brasil, fantástico. Então, muita gratidão mesmo, Léo Ramos, por você estar aqui com a gente, ter proporcionado tudo isso que está acontecendo nesses 4 dias. Agradecer a Arnaldo, Carol, fantástica. Você que fez acontecer, tá? Que você isso. Você que fez acontecer. Ó, a Carol, que a gente deu aula junto, se conheceu, foi muito legal a experiência. O Fernando, que eu sempre quis criar algum tipo de trabalho juntos, parceria de conversa, porque realmente é um cara que a gente tem um grande amigo em comum e a gente acabou se juntando aí. Eu tenho certeza que é só o começo de muitas coisas boas. Galera, a gente vai fazer o nosso tchau lúdico, né? O Tsukumo e a Carol não conhecem o tchau lúdico que a gente foi estabelecendo ao longo desses dias, então quem está com a gente aí os outros dias já conhece. É hora de abrir as câmeras e os áudios. Eu ia pedir isso. Para dar o tchau de Gencom, todo mundo conhecer isso. Tá todo mundo aparecendo, a gente tem uma foto, né? Pelo amor de Deus. Valeu, galera! E aí, galera? Sensacional. Mais de todo mundo, olha. Obrigado. Obrigadão, Valeu, galera. Tchau, tchau. Muito bom. Valeu! Só crescendo. Sensacional. Valeu, galera. Obrigado.